Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Paz e alegria a todos. Hoje nós estamos no vídeo número 3, correspondente ao terceiro encontro do nosso itinerário querigmático. O título deste capítulo é Desejar Deus, ter sede de Deus. Mas antes de iniciarmos neste dia 23 de fevereiro de 2023, fazemos comemoração de São Policarpo. Vou renovar meu apelo. Nós precisamos da sua ajuda para que a nossa evangelização chegue a mais pessoas que já são de casa. Mas nós precisamos chegar também aos que não são de casa, não são ainda do redil de Jesus. Tudo isso tem custo, e para nós que vivemos exclusivamente da doação de cada um de vocês, isso se faz de uma importância muito grande. É uma forma de você sustentar a nossa evangelização, a nossa missão, a sede de onde partem as orientações para todas as nossas missões. Nós precisamos alcançar um número maior das pessoas que se inscrevem, que apertam lá o sininho para receberem as nossas notificações cada vez que entra alguma novidade no nosso site, no nosso Instagram, no nosso Telegram, no YouTube, no Facebook. Tudo isso precisa da sua ajuda. Nós aqui fazemos a nossa parte, mas somos sustentados pela mão de cada um de vocês. Então não basta também só se inscrever, apertar o sininho. Eu mesma estou colocando a cada vídeo um pequeno comentário lembrando cada um de vocês também de fazer o seu comentário após assistir o nosso caminho, né? Assistir cada capítulo, cada passo que nós damos nesse itinerário querigmático. Não basta também só comentar. Gostaria muito que você compartilhasse com os seus grupos de WhatsApp, aqueles que você tem das redes sociais, com amigos, parentes, com aqueles que você acha que podem se beneficiar daquilo que nós colocamos aqui. Muito obrigada, desde já. Eu espero que nós cheguemos ao mês de março com um número superior ao que nós estamos vendo ali no nosso YouTube. 2.290 inscritos. Precisamos crescer. Vamos então nos consagrar ao Espírito Santo. Espírito Santo, inspirai-me sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova, senão pelo vosso sopro de vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do vosso amor, assim seja. Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obedecer. Vamos então dar mais um passo.
Desde o primeiro vídeo, estamos tentando colocar as bases para esse nosso itinerário querigmático. Gostaria de colocar para vocês a figura do semeador, a figura de um agricultor, de um homem que trabalha no campo. As coisas não acontecem tudo de uma vez. Tudo na natureza obedece uma ordem. Na nossa vida pessoal também deve acontecer. Nós precisamos nos organizar, ter uma vida organizada, tanto quanto seja possível, né? Porque o nosso mundo é muito caótico, é muito desordenado, saiu fora do ordenamento de Deus. E por isso tudo se torna muito complicado. Então, o agricultor, ele precisa, primeiro, do terreno dele, tirar as ervas daninhas, tirar as pedras, ele precisa arrancar o mato, depois ele precisa passar um trator, né? Ele precisa capinar, cavocar a terra. Depois ele precisa deixar a terra que foi revolvida, exposta ao sol, à chuva, descansar, né? Para receber a semente. Uma semente que ele escolhe, que é de qualidade, para dar muitos frutos. É assim que o nosso itinerário também caminha. Há uma etapa para preparar o coração de cada um de nós para recebermos semente por semente das novas coisas que Deus está plantando no nosso coração. Uma outra figura que pode nos ajudar é o avião. Os primeiros encontros do nosso itinerário podem ser comparados a quando nós fazemos o nosso check-in. Sem o check-in você não vai embarcar. Então é preciso o que corresponde para nós? A sua inscrição, seja para os encontros presenciais, nas missões onde temos missão, né? Funcionando em sedes físicas, seja participando dos grupos online, nos lugares onde não é possível termos missão por enquanto. Quem sabe você é um chamado, né, para iniciar alguma coisa aí. Muito bem. Fazemos o check-in, entramos na fila, entramos dentro da aeronave, logo ali na porta somos recebidos pelo comandante, ou alguém que faça as suas vezes, pela chefe da tripulação, alguém lá adentramos e alguém vem nos ajudar a achar nossa poltrona, a pôr nossa bagagem no lugar devido, sentamos. Quando fecham a porta, o embarque terminou, o comandante avisa, né? Olha, já fechamos a porta. A comandante não, a chefe, né, da tripulação. Fechamos a porta. Agora vocês desliguem os celulares, né? Ponham o cinto, voltem a cadeira à posição normal. São coisas que ordenam para que o voo seja o mais seguro possível. Bem, aí o comandante liga o motor do avião e ele começa a funcionar, vai dar um rezinho, né? Vai dar marcha ré, afastar um pouquinho, para depois ele começar a caminhar.
em direção à cabeceira da pista de onde ele vai decolar. Mas assim mesmo ele não pode decolar. Cheguei, agora já vou saindo. Não. Ele tem que esperar a ordem. Da onde? Da torre de comando. Né? Você já pode sair. Ou então você já pode levantar voo. Né? Então tudo é ordenado. No querigma também, nós não podemos dar saltos, dar pulos. Querer engolir tudo de uma vez. Não dá. Por isso eu insisto com você. Cada dia uma palavra que está naquele aprofundamento semanal. Se você ainda não adquiriu o nosso livro do itinerário, procure adquirir, porque está tudo lá indicadinho. Quando nós começamos o nosso encontro, eu dizia para vocês que nós precisamos tirar água das fontes da salvação. Sagrada Escritura. Né? Todos os dias eu vou lá naquele poço de água puríssima que me lava, que me purifica, que me hidrata, que dá saúde a todo o meu físico. Né? Vou lá tirar aquela porção de água suficiente para que tudo isso aconteça comigo. Esta água é a palavra de Deus. Mas essa água também é a palavra da sagrada tradição dos padres da Igreja, aqueles que igualmente, inspirados pelo Espírito Santo, como os autores dos livros sagrados são inspirados pelo Espírito Santo. Então essas duas fontes da nossa fé e da nossa vida moral são imprescindíveis para que nós entendamos um pouquinho mais a vocação a qual nós somos chamados. Maravilhosa, maravilhosa vocação. E tudo isso a Igreja, através do magistério, guarda como recebeu de Jesus, recebeu dos apóstolos a missão de guardar o depósito da fé. Para que eu possa aurir maior fruto desse terreno que começa a ser cuidado, para que meu voo às alturas seja o mais seguro possível, eu preciso da mão de Deus. Eu preciso estar agarrada às mãos de Deus, que sempre estarão estendidas para mim. Olhem que lindo. Eu quero fazer uma observação a você, principalmente, que é a primeira vez que está nos assistindo. Os nossos antigos já sabem bem do que eu estou falando. Os salmos são inspirações para a nossa oração por excelência. Além disso, o livro dos Salmos, cada salmo retrata, transmite para nós experiências, verdades muito importantes sobre a alma humana. Os salmos são uma luz de Deus sobre situações concretas, felizes ou dolorosas, que o salmista estava vivendo. Tudo que os nossos antepassados viveram, dificuldades, problemas, provações e momentos felizes também, só muda de nome. Nós também passamos pelas coisas próprias da nossa geração,
da nossa sociedade, do nosso tempo. Mas, quando eu tomo nas mãos os salmos, por exemplo, nós vamos partir do Salmo 143. O salmista está angustiado pela consciência do seu limite, né? Do ataque que o inimigo faz à sua alma. O inimigo não é o outro, viu, gente? Não é contra homens de carne e sangue que nós estamos lutando. A luta do cristão é contra o inimigo da nossa alma, aquele que depois de matar o corpo ainda pode matar a nossa alma, nos levando para o inferno. É contra esses espíritos espalhados pelos ares maus, né? É essa coisa que eu tenho dentro de mim que me instiga ao pecado. Eu pedi a inspiração do Espírito Santo para eu rezar, para eu agir, para eu pensar, tudo de acordo com Deus. Mas haverá em todo o paraíso uma serpente desgraçada que vai tentar nos apresentar um fruto agradável aos olhos, aos sentidos, e vai me querer levar a fazer o que Eva fez. Então o salmista está em luta, né? Mas no versículo 6 ele disse assim: eu estendo as minhas mãos para ti. A minha alma tem sede de ti, como terra sequiosa, como terra sedenta. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas a figura que aparece no início, no anúncio, né, na capa do vídeo de hoje, é um terreno árido, deserto, um deserto, né, uma terra desértica, com rachaduras, por falta d'água, mas no meio dessa aridez toda, há uma florzinha amarelinha. Não à toa, porque a cor dominante da nossa comunidade, dá para ver, né? É o amarelo, a cor do girassol, a cor do próprio sol, né? A cor do fogo, a cor daqueles que estão voltados para Deus e deles recebem a luz. E assim como o salmista, né? Nós estamos estendendo para Deus as nossas mãos. Por quê? Porque toda situação de sofrimento, de dor, de provação, mas também de alegria, de esperança, de edificação, de amor, de solidariedade, mostram como nós precisamos de Deus, seja para agradecer, para adorá-lo, para glorificá-lo, seja para suplicar, para pedir. E a coisa mais importante da nossa vida é que Deus não nos deixe faltar a água pura da sua palavra de cada dia. Tomar uma jarra d'água, Sagrada Escritura, catecismo, os padres da igreja, são fontes de água de verdade. E mais do que de verdade, é da verdade. Desde sempre. E como a nossa inteligência só se satisfaz com a verdade, eu preciso alimentá-la, eu preciso matar a sua sede de verdade, que só Deus é. Por isso Jesus, aos seus, ele diz lá no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu gostaria muito que cada dia que você, naquele horário determinado, que você vai determinar,
naquela duração de tempo que você vai determinar para estar com Deus, este tempo seja marcado pela experiência da saciedade da sua sede de Deus. A ponto de você, talvez mais para frente, né, você falar assim, como Pedro, né, falou para Jesus no Monte Tabor, nossa, mas tá tão bom a gente escutar você, né, Elias e Moisés. Vamos fazer 3 tendas. Com o passar do tempo, você vai ver que aqueles minutinhos que você reservou não está dando. Você precisa de mais um pouco. Deus é assim, né? E a nossa sede de Deus é insaciável. Que eu bebo hoje, amanhã, eu quero experimentar mais em Deus. O mundo também nos oferece, sabe? Propostas de matar a nossa sede de prazer, sede de poder, sede de tudo quanto é coisa errada. O mundo está aí com as comportas de represas imensas, abertas, para qualquer hora que você quiser beber. Águas contaminadas que só vão envenenar a sua vida e a vida daqueles que convivem com você. De novo o salmista, o mesmo Davi, né? No Salmo 62, ele está vivendo uma outra situação. Ele está reconhecendo que Deus é a razão da sua vida. Só em Deus ele encontrou a salvação dos seus pecados, que não foram poucos. E ele começa esse Salmo 63, no versículo 2. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Busco-te com solicitude, com cuidado, com fidelidade, com dedicação. De ti está sedenta a minha alma. A minha carne te deseja, como terra árida e sedenta, sem água. São imagens tão bonitas e que, infelizmente, o homem que procura matar sua sede em fontes que não saciam no mundo, nos prazeres do mundo, nem percebe que a sua sede não é de coisas que passam. Carnaval já foi. As alegrias, os prazeres do carnaval já passaram. E como, repito, diz aquela música de carnaval, manhã de carnaval, né? Antiga. Tudo se acabar na quarta-feira. Eu gostaria de citar para vocês agora um livro, um dos livros sapienciais do Antigo Testamento, livro dos Provérbios. No capítulo 13, versículo 2, o autor vai colocar uma coisa muito importante para nós. A esperança que se retarda aflige a alma. O bom desejo que se satisfaz é uma árvore da vida. Explicando. Nem sempre. Embora você tenha sede de Deus, você vai perceber que Deus está te oferecendo um copo d'água. Você não vai escutar Deus. Ou o próprio Senhor pode que brincar com você. De esconde. Porque Ele quer que você o procure. De coração puro e sincero. Desinteressado. A não ser numa coisa. Quando Jesus visitou a casa de Marta e Maria,
e Lázaro, ele foi recebido pelas duas irmãs. E as duas tiveram um comportamento diferente uma da outra. Maria foi para a cozinha preparar o almoço. Toda aflita, toda tensa, nervosa. Talvez Jesus não tenha avisado que ia chegar, né? Um hóspede tão precioso, né? Tão importante. E a Maria escolheu outro comportamento. Escolheu sentar-se aos pés do mestre para escutá-lo. Quando Marta chamou a atenção de Jesus, Senhor, em vez de chamar da irmã, chamou de Jesus. Escuta, o senhor não está vendo que eu estou aqui super atarefada? E a minha irmã aí, belezona, batendo papo? Fala para ela me ajudar. O que Jesus fez? Deu razão para Marta? Ou reforçou o comportamento de Maria? Deu força para Maria? Marta, Marta. Põe o seu nome aí. Ângela. Presta atenção. Olha o que me aconteceu hoje. Preparei essa pregação bonitinha. Sequência por sequência. Marquei na minha Bíblia, tudo beleza. Lá onde eu moro. Vim aqui para a nossa sede quando eu vou tirar uma cópia para seguir o roteiro no papel. Eu esqueci de trazer o pendrive onde eu salvei a minha preparação. E aí? Vou ficar desesperada? Entreguei na mão de Deus. Marquei. Falei, Senhor, você sabe tudo. Tá tudo ordenadinho aqui, tudo belezinha. Mas é você que vai conduzir. E a gente precisa ver, gente, nessas coisinhas, nessas contrariedades, que Deus está falando alguma coisa para nós. Ele fala também nos acontecimentos. Ele fala através de pessoas das quais a gente nem imaginaria que Deus usaria para falar coisas profundíssimas para nós. Então, voltando ao nosso assunto. Nem sempre eu vou sair do meu momento de oração assim. Nossa, como Maria deve ter saído daquele momento do encontro com Jesus em que ele disse, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E esta melhor parte, ninguém vai tirar dela. Então, hoje enquanto eu rezava, o telefone tocou. Eu atendi? Não. Por quê? Porque de manhã eu rezo e estudo. Faço estudo orante da tradição, do catecismo, né? Das fontes da igreja. Quando é que eu vou atender? Agora, depois do almoço. Conta-se que o Papa São João Paulo II começava a rezar muito cedinho, 5:30 da manhã. E a sua oração se prolongava várias horas. Um dia, o seu secretário chegou para ele, na capela particular, e disse, Santidade, há uma situação que só o Senhor pode resolver, urgente. E ele estava em oração, o Papa. É muito urgente? É urgente. Já vou. O secretário se retirou e o Papa não saía da capela. Mais uma vez e mais uma vez, finalmente, o Papa disse assim para o seu secretário, escutei uma coisa muito urgente, de verdade? É sim, Santidade. Então eu preciso rezar mais.
Está vendo a diferença entre a Marta, que está dentro de mim, e a Maria, que também está dentro de mim? Mas muitas vezes a gente fica sufocando aquela Maria que tem sede de escutar o que o Senhor irá falar. Às vezes, olha o que diz aqui a palavra do provérbio, a esperança, aquela escuta que eu esperava escutar de Deus, aquela palavra que eu esperava escutar de Deus, se demora, ou eu nem percebo, eu fico aflita. Eu fico aflita. Para mim é um dia perdido. Mas ao mesmo tempo a palavra diz, o bom desejo que a palavra de Deus me satisfaz é uma árvore da vida. É aquela árvore que é fruto daquela semente boa que foi lançada numa terra devidamente preparada. Vamos voltar ao Salmo 73, 25. Outra situação do salmista. É um outro salmista, se chama Asaf, não é o Davi. Esse Salmo 73 é uma confissão, começa com uma confissão e termina com uma ação de graças. Olhem a sinceridade do autor do Salmo. Os meus pés, versículo 2, por pouco não vacilaram, por pouco não caí na tentação. Por pouco não se transviaram os meus pés do caminho de Deus. Por quê? Eu tive inveja dos ímpios. Eu tive inveja dessa gente corrupta que está por aí, dos bandidos que estavam na sociedade dele e continuam na nossa. Ao observar a prosperidade dos pecadores, porque eles não têm sofrimentos. Eles são sadios e o corpo deles é gordo. Nada contra os gordos, né, gente? Parece que eles vale a pena ser bandido. Vale a pena ser infiel. Por que eu tenho que fazer tanto sacrifício? Por que eu tenho que lutar tanto contra esses inimigos? E ele começou a refletir sobre isso. Só que de repente Deus lhe mandou uma luz. E é como se ele intuísse. É, de verdade, os maus andam desse jeito, só que eles estão numa ladeira. Eles estão no precipício abaixo. O fim deles não vai ser nada bom. Então pensa um pouquinho e tenta compreender as minhas coisas. E o salmista cai em si e diz para Deus: quem tenho eu no céu fora de ti? E se eu estou contigo, a terra não me sacia mais. As coisas desse mundo vão perdendo a força de atração que tem em mim, na medida em que a palavra de Deus vai saciando a minha sede da verdade. Na medida em que eu vou percebendo que o caminho onde estão os meus pés são os caminhos verdadeiros, que não vão me levar para precipício, mas vão me levar para o céu. É a verdadeira árvore da vida. Uma última palavra está no livro da sabedoria.
capítulo 16. Deus havia acompanhado o seu povo no deserto. Deus havia sido fiel, mandando-lhes durante 40 anos da peregrinação do povo, numa terra deserta, árida, o maná do céu. Ele lhes dava de beber da água do rochedo. E aquela comida que eles recebiam do céu, o maná, tinha o gosto que cada um desejava. Apesar do povo nem sempre ter sido fiel, na maioria das vezes, não foi fiel a Deus. No deserto, Deus mandava fazer de um jeito, eles faziam o contrário. Mas apesar de tudo isso, diz o versículo 20, Sabedoria 16, 20. Em contraposição a toda essa infidelidade, alimentaste o teu povo com o alimento dos anjos. Deste-lhe, sem que eles tivessem trabalhado, pão vindo do céu completamente preparado. E este alimento mostrava a doçura que tens para com teus filhos. Essa palavra que mata a sede do coração humano. Eu dizia no começo que tudo tem que seguir uma ordem nas coisas de Deus. Tudo segue uma ordem. Vocês se lembram do comecinho? Eu falava do avião. Sabem o que me aconteceu uma vez? Eu não me lembro para onde eu estava indo. Eu embarquei num avião e a minha poltrona estava na porta de emergência. Antes de começar a funcionar o avião, a aeromoça chegou para mim e disse assim: a senhora sabe mexer na porta, caso seja necessário? Eu falei: não, senhora. Então eu preciso instruir a senhora sobre como mexer nessa porta. Eu falei: eu não quero aprender. Mas como não quer aprender? A senhora tem que aprender. Eu falei: não, não quero. Olha, tem um rapaz aqui do meu lado, tem outro lá do outro lado. Ensina para eles. Eles estão perto da porta também. Não, mas é a senhora que está na porta. Eu falei: eu não vou aprender. Vocês imaginam o vexame que eu estava dando naquele voo. Eu ainda tinha o hábito religioso da congregação. Pior, né? Eu estava dando um mau exemplo tremendo. Mas não me vinha nada de mau exemplo. Eu só não queria mexer na porta. Eu não tinha condição. E a moça também tinha todo o direito. Ela era autoridade naquele voo. Eu não era nada. Eu era mera passageira, né? Até uma hora, aí eu falei assim: olha, no check-in tinham que ter me dito, a senhora sabe mexer na porta? Ninguém me falou nada, eu não sabia que a minha poltrona, enfim. Chegou uma hora que a moça lá falou assim para mim: eu tenho que chamar o comandante. Ou a senhora aprende e muda de lugar. Eu falei: para onde você vai me mandar? Lá no fim. Eu falei: não vou. Olha. Você sabia dessa, Rodrigo? Não. Pois é. Quando ela falou assim: bom, eu vou ter que chamar o comandante, eu falei: não precisa, já estou saindo, aonde é o meu lugar? E fui murchinha, quietinha, humildezinha, para o último lugar. Eu estava totalmente errada, gente. Eu estava desorganizando as coisas estabelecidas. Bom, o voo acabou. Quando eu desembarquei, eu pensei comigo assim: poxa, como eu estava errada.
Que vexame que eu dei. Eu tenho que pedir perdão para essa moça. Mas eu já estava lá, quase que no desembarque, né? Pegando a mala. Eu tenho que pedir perdão para essa moça. E agora? Não vou voltar para o avião. Pedir para Deus. Sabe aquela palavra de Jesus? Peçam e vocês recebem. O que eu pedi para Jesus? Me faz encontrar essa aeromoça. Me faz encontrar. Mais ou menos, não sei calcular o tempo, gente. Fiz outras viagens e tal. Numa dessas, quando eu acabei de subir a escada para entrar no avião, quem estava na porta do avião me recebendo? Aquela aeromoça. E ela, boa tarde, bem-vinda, não me reconheceu, com todo o hábito, gente, não me reconheceu. Eu falei, moça, você pode dar uma chegadinha ali do lado? Ela, pois não. Falei, olha, não sei quanto tempo faz, eu fui muito grosseira com você, fui desrespeitosa, eu desafiei a sua autoridade, dei mau exemplo. E ela fazia cara que não estava entendendo nada. Era ela, gente, era ela. Não estava entendendo nada. Eu falei, então eu estou aqui para pedir perdão para você. Ela falou, tudo bem. Ela não entendeu nada, mas eu sabia o que estava fazendo. Uma das coisas de que a nossa alma tem sede é do reconhecimento do pouco que nós somos. E isso é a palavra de Deus que nos faz convictos. Uma palavrinha final que eu acho de uma importância muito grande, e se trata de um documento do Concílio Vaticano II. O Concílio Ecumênico Vaticano II foi o 21º concílio da Igreja. Então vocês vejam que antes dele aconteceram 20 concílios ecumênicos. Cada um seguindo os passos do outro, sem descontinuidade, reafirmando as verdades de sempre. Costumamos dizer que a Igreja é especialista em humanidade, no ser humano. A Igreja é especialista, porque o Espírito de Deus é que a conduz. Acho que foi João Paulo II que falou isso também. Pois bem, nesse documento do Vaticano, chamado Gaudium et Spes, as alegrias e as esperanças da humanidade, é um documento maravilhoso. Eu gosto muito dele. No ponto 19, o documento diz assim, a Igreja, né? O desejo de Deus, a sede que nós temos de Deus, está inscrito no coração do homem. Por quê? Porque o homem é criado por Deus e para Deus. Lembram daquela frase célebre que todo mundo sabe, de Santo Agostinho? Meu coração andava inquieto enquanto não vos encontrou. Né? O coração humano é inquieto. É tudo que é ruim. E só começa a mudar quando encontra Deus. Porque aquela ruindade nada mais é do que expressão da sede que temos de Deus e não sabemos onde matar a nossa sede. Deus não cessa de atrair o homem a si. Não é os bons. Deus não cessa de atrair todos os homens, bons e maus. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar.
Muitos dos nossos contemporâneos não percebem, de modo algum, esta união íntima e vital com Deus. Muitos dos nossos contemporâneos explicitamente rejeitam a dimensão espiritual da vida. Vivem como animais. Só para este mundo. Isso traz como consequência o quê? Diz a Igreja. O ateísmo está contando, nós podemos contar que o ateísmo está entre os gravíssimos problemas do nosso tempo. É ou não é verdade? Então, uma sociedade que descarta Deus, que não é consciente daquilo de que seu coração tem sede, é uma sociedade de infelizes. Por isso, vamos pedir, neste momento, que Nossa Senhora, a Mãe de Misericórdia, interceda as graças necessárias para cada um de nós. Não perdermos essa dimensão de todos os dias, querendo ou não, buscar a Deus sem cessar. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Rodrigo vai deixar agora aqui no final o número das nossas contas bancárias, o Pix, para vocês que desejarem nos ajudar mensalmente. Não importa o valor, gente. O pouco dado com generosidade, com liberdade, com alegria, agrada a Deus e agrada muito o nosso coração. Não deixem de fazer o seu para casa. Cada dia tem uma palavra especial. No para casa de hoje, há uma sequência de salmos, tá? Que vocês vão rezar e vão ver as respostas de Deus. No nosso livro também, na página 22, está uma oração do beato Charles de Foucault. Ele escreveu essa oração do abandono, que para nossa comunidade é uma oração muito importante, sobretudo para os herdeiros, para os fraternos da comunidade. Então, juntamente com o salmo, nessa semana, você vai também procurar rezar a oração do abandono. É bom que você adquira o nosso livro, tá? Porque tudo isso está lá nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.